Eu amo esse anime, eu só queria dizer isso pra vocês. Eu realmente amo esse anime, talvez esse de hoje, pra surpresa de muitos, não sei, tenha sido um dos meus episódios favoritos. Porque foi a junção de várias coisas maravilhosas que a gente tá assistindo de Dandadan desde o começo da temporada. E o próprio anime fez piada, veja só, com as piadas dele. Sabe as piadas pesadas, ou as palavras pesadas que são utilizadas sem serem piadas? O anime se referiu a isso. Eu achei genial, porque foi uma resposta inclusive pra mim. A gente teve personagem novo, situações caóticas, bola dourada aparecendo e uma batalha, ou parecia que ia ser uma batalha, mas acabou não sendo. Mas você quer ver o que é realmente uma batalha de verdade? Olha só. Boa, boa! Muito bom! Peraí que eu tô na floresta de cerejeira, sabe? O que tem bastante das árvores. Sei, De sei. novo ali. Show, eu. Yay. Pode só... cuidar, Isso. Eu pensei que ia ficar no vácuo. Eu tenho TDAH, desculpa, eu faço uma coisa e vou esquecendo das outras. Ai, foi quase! Ai, foi por muito pouco! Talvez não seja uma vitória, mas essa experiência incrível que você pode conferir em Fortnite no capítulo 6. A primeira temporada trouxe um mapa novíssimo, todo inspirado no Japão. Os cenários estão sensacionais, você pode curtir durante toda a gameplay, desde o lado tradicional de castelos, templos, santuários e até samurais e onis, mas também o lado moderno, em lojas de conveniência, máquinas de bebida, gachapon, tudo espalhado em todos os cantos com novas movimentações. Recursos como lâmina de tufão e máscaras de poder pra você pegar, e olha, é incrível jogar com essas máscaras. Primeiro você vai jogar ela pra um lugar, apertando o botão esquerdo ali do mouse. Tá. Aí você vai abrir o teu portal, e com o botão direito você vai teletransportar pro lugar que você jogou. Ah, boa, legal. Tem trajes exclusivos inspirados na cultura japonesa, e até eu, que sou uma noob na arte de atirar ou mesmo usar lâminas em Fortnite, pude aproveitar e... Honra teu nome, arrebenta a cabeça do Eren. Cadê o Eren pra eu tirar referência de anime? Ah, é? Cadê? Qual anime que é? Attack on Titan, o dos Titãs Pelados. Bem, logo depois de aterrissar foi um pouco caótico, mas a experiência de conferir esse mapa novo foi impecável. Vale pra todo mundo, incluindo você que é fã de animes, pra pegar várias referências, aproveitar a jogabilidade que tá incrível. E você pode jogar em várias plataformas como PC, Xbox S, X, PS4, PS5 e até celular. Tá disponível para Android e a versão mobile roda super redondinha, é onde eu testei pela primeira vez. Então aproveite, se sinta ou derrote um samurai você mesmo, no universo todo inspirado em animes e Japão. O link tá aqui embaixo pra vocês. Tá lá! Gente, a última! Tá lá! Muito bem, Dandadan, esse episódio continuou da chegada de Didi, o amigo de infância de Momo, e eu quero aqui abrir uma questão, né? Dandadan não ganhou votação de leitura, então não estou lendo o mangá, estou um pouco confusa. Ele era amigo de Momo, primeiro amor dela, ou era um garoto que ela conviveu em que inclusive zoava ela? Sabe a galera que zoava a Momo porque ela era de uma família, de uma avó, de uma pessoa que acreditava em espíritos e tal? Aparentemente ele era um desses. Então ele zoava ela, ele era amigo, ou ele foi tudo isso e ainda foi primeiro amor? Essa coisa precisa estar um pouco melhor explicada, porque na minha cabeça está confusa. Seja como for, a chegada do Didi nesse episódio trouxe uma dinâmica bem diferente, primeiro porque a Aira sumiu do episódio, né? O foco foi Didi, e aí deixaram esse triângulo amoroso e a Aira ficou um pouco de lado. E o Didi, quando ele chega, ele gera um incômodo na Momo, que fica ali, por que ele tá aqui, né? O que ele tá fazendo? Por que ele vai morar na nossa casa? E mesmo quando ela descobre a verdade, e aí ela acha justo, ela entende que é um motivo que, pô, totalmente coerente, os pais do garoto estão hospitalizados por causa de uma assombração que ele começou a enxergar e nem enxergava antes. É karma, né? Não acreditava em fantasmas, zoava a menina? É karma. Mesmo assim, o clima entre eles ainda é meio unilateral. Ele é todo cheio das piadinhas, e umas piadinhas bem ruins, mas que de alguma forma faz ele ser carismático entre as garotas. E a Momo não reage muito bem a essas piadinhas. Me pergunto se algum dia ela reagiu, se no passado ela se apaixonou por ele por causa das piadocas. Pode acontecer, acontece com frequência. Mas eu não achei o personagem chato. Eu vi alguns comentários no meu vídeo passado dizendo que o Didi era chato, inclusive que ele fazia piadinhas o tempo todo insuportáveis, mas eu achei que são piadas de propósito sem graça, pra gente achar sem graça, então elas são bem utilizadas no contexto da história. Por quê? Porque serem sem graças é a graça. Porque ele conseguir conquistar garotas com um papo bem horroroso é a graça do negócio. E aí ele também deixa de ser o personagem perfeitinho, o cara que
é alto, ruivo, bonito na estética do anime, que é o primeiro amor da Momo, agora adversário do Okarun, e ele ainda é agradável, gentil, cavalheiro. Não, ele é engraçadinho de um jeito esquisito, ele é inconveniente algumas vezes pelo que vejo, e ele tem uma paixão não correspondida pela protagonista. E isso é legal em Dandadan, porque eles utilizam de propósito vários clichês, mas algumas vezes tiram sarro do clichê, tiram sarro do próprio anime, usam um clichê, mesmo um fanservice, por exemplo, teoricamente ao máximo, mas não como um fanservice. O anime não parece um ecchi quando você vê a galera seminua. No episódio passado eu disse que tiveram alguns ângulos de câmera com enquadramentos de fanservice. Gente, foram enquadramentos de fanservice, só que agora vendo este episódio, como o episódio falou de si mesmo, inclusive sobre as piadas pesadas, eu fiquei pensando, tá, talvez inclusive mesmo esses enquadramentos, que são tipicamente de animes ecchi ou com fanservice, esse tipo de coisa, ainda assim foi de propósito, pra que eles usem isso pra dizer a gente fez, mas sem a intenção de fazer. Digo, fizemos de propósito, mas sem querer causar o clima de sexualização. Entende? Eu acho que o anime tem feito isso o tempo todo, por isso que pra mim esse episódio foi genial, porque é como se ele abrisse tudo que ele já tem feito nos outros episódios e deixasse ainda mais explícito. É o suco da perfeição de Dandadan. Eu tô amando isso. Já quis usar camisetas inspiradas no universo de animes, mas não queria ser reconhecido por aí como fã de anime otaku? Tenho lançamentos pra vocês e promoção pra você ganhar um pôster de graça incrível. Olha só, essa camiseta que eu estou utilizando parece de anime? Mas é. Redemption ou Redenção escrito na frente e atrás, um universo inspirado em eclipse, sacrifícios e muito mais. Pegou a referência? Ou se você gosta de um universo pra escrever nomes num caderninho e também quer, ó, detalhe atrás, I am Justice, em vermelho, ou mais discreto, em cinza, quem sabe? Aqui, ó, atrás, olha que lindo! Camisetas novas da minha coleção em loja.com.br/Gabi-Xavier. Comprando qualquer coisa acima de R$50, incluindo as outras estampas, que tem várias que eu sei que vocês curtem, você ganha de graça na hora um pôster. Aproveite. O que surgiu com a chegada do Didi? Além de um atrito ou um problema ou uma insegurança no Okarun, que acha que agora ele tem um adversário que é muito acima dele e ele praticamente desiste de ficar perto da Momo até uma coisa estranha acabar unindo ele de novo numa perseguição meio fuga, tudo misturado. Além disso, também surgiu uma provável, imagino eu, missão do futuro, porque a avó da Momo, que o Didi achava que era tia, né, mas tá, ela seria a pessoa médium última tentativa do Didi pra tentar resolver a aparição na casa dele, porque ele foi pra outra escola, mudou pra uma cidade linda no meio da mata, ele mostrou as fotos, coisa incrível, mas em determinado momento, ele que nunca viu assombrações, começou a ver a presença de um cara, de um espírito, sei lá, e era uma coisa totalmente apavorante. Só que os pais não acreditavam e mesmo assim começaram a adoecer cada vez mais, só ele via. Chamaram médiums, mais de 5, 3 tiraram a vida, ou seja, pesadíssimo o negócio que tá lá. E aí que indicaram que ele fosse pra avó da Momo, que não pode fazer nada porque é em outra cidade. Como a gente já descobriu desde o arco da Velha Turbo, os poderes dela se limitam naquela área apenas, daquela cidade em que ela está. Então quem deveria fazer agora o extermínio, não, como é que é o nome do negócio? O exorcismo. Extermínio é coisa de zumbi. O exorcismo dessa criatura bizarra, fantasma da casa do Didi. Momo. Momo, provavelmente Okarun, e imagino que Aira num determinado momento. Só que isso não começou a acontecer. A gente primeiro tá vendo a dinâmica do Didi chegar no colégio, dele chegar na sala de aula e todos os garotos odiando ele, porque esteticamente ele é o padrão do cara que chama a atenção e as garotas ficam interessadas. E quando ele começa com as piadas inconvenientes, ele desarma as meninas, elas ficam um pouco, cara, estranho, se acha demais, mas até as amigas da Momo ele consegue reverter o papo e aí elas começam a gostar dele de qualquer forma. Momo, de novo, não parece cair no papinho, até porque ela realmente tem um sentimento pelo Okarun e eu acho fofo como esse sentimento, ele é óbvio, e ela não esconde na real, porque quando ela vai se despedir do Okarun na noite anterior, ela fica ali fazendo gestos e ela é literal pra dizer, cadê o Matane, né? Depende qual língua, dublado ou não você tá assistindo. Ou seja, a gente tá variando, a gente precisa se despedir, e foi ela que começou com esse movimento, lembra? Deles acabarem a primeira missão, o Okarun achar que não iam ter mais nada, que não eram amigos, e ela ir até ele como amizade, buscar pra almoçar, como ela fez nesse episódio também. O Okarun ainda com poucas esperanças, mas fazendo exercícios físicos, e ela indo até ele, não só
só pra Aira não aparecer ali, eles praticamente se beijarem, mas pra que ela ficasse próxima. O Didi aparece, estraga o negócio e acaba chamando a atenção da Momô com uma memória afetiva que ele provavelmente sabia que ela adorava, que era um negócio, sabor iogurte, sei lá. Sim, mas ainda assim, a gente tem demonstrações claras. Uma menina que não tem medo de mostrar que, no mínimo, gosta muito do Okarun. E o Okarun, que viu, inclusive, no final do episódio, com uma cena romântica de dois, como chama isso, gente? Manequim de laboratório de ciência, se amando e ele percebendo que ele também amava a Momô. Ai, que episódio lindo. E o negócio da piada interna, da metalinguagem, o anime falando de si mesmo sobre as piadas sujas, é porque, desde que o Didi chegou, surgiu a dúvida na Momô e até na avó dela se ele teve contato com a bola dourada que tava faltando do Okarun. Porque como a Aira, por exemplo, que não via nenhuma assombração, ao encostar, né, entrar em contato com a bola dourada, ela começou a ver, essa seria uma possibilidade pro caso do Didi também. Eu não sei como isso aconteceria tão distante, já que ele tá em outra cidade, mas tinha essa dúvida. E quando ela cita bola dourada lavando a louça do lado do Didi, ele fala, pera, eu falei alguma coisa pesada? Eu puxei o assunto pra alguma coisa que leve a gente a falar de bolas? E não, ela tá só perguntando de um negócio que, como a gente sabe, é uma bola, mas não é assunto de bola. Entendem? A gente entende. E depois, no final, de novo, quando eles estão falando de bolas, eu não lembro qual foi o contexto, se foi quando ela viu o manequim passando em cima e ela falando de bola dourada, ou se foi no final, quando eles falaram de recuperar bola. Foi no final, quando eles encontraram o manequim corredor. Ele de novo fala, nossa, tá na moda falar piadas sujas, né? Palavras pesadas e tal, sujas. Gente, não é isso que eles estão fazendo no anime? Utilizando uma moda que de fato existe no meio de um contexto que não é sujo, que não é pesado? Não é exatamente o que Dandadan faz? Pega algo que realmente está na moda. Gente, pega Chainsaw Man, que é um dos maiores lançamentos dos últimos tempos, que tem várias outras coisas, eu sei, que formam o anime, mas este e vários outros lançamentos da cultura pop, sei lá, The Boys, esses lançamentos que mostram que hoje em dia é moda falar de coisas mais sexualizadas, utilizar piadas mais sujas. E o que o criador de Dandadan fez? Utilizou as piadas sujas, mas sem serem sujas por si só, o que é maravilhoso. De novo, eu lembro quando teve a estreia do anime e muita gente estranhou, nossa, que anime estranho, o negócio de velha tubo querendo banana e bola e não sei o que, e os alienígenas também tirando a roupa da menina, que anime estranho, torto, pesado. E aí quando você vai passando dessa barreira e continuando a assistir Dandadan, eu sempre digo, gente, vocês podem não gostar. Com certeza vocês podem não gostar, porque além de gosto ser extremamente pessoal e vir de diversas outras bases e questões suas, que são apenas suas, também tem a questão do humor. E o humor eu acho que é mais particular ainda. Se o humor não bate em você, ele não bate e acabou. Tem gente, por exemplo, que eu acho que só gosta de Dandadan na versão dublada, porque é um humor que ainda fica mais explícito para brasileiros, na nossa língua. Então eu entendo não gostar, mas é impossível não dizer o quanto Dandadan manda bem com as suas escolhas, como eu disse, de utilizar clichês, inclusive das palavras sujas, mas revertendo. Ou utilizando como se fosse assim, gente, estamos falando de corpos, de bolas, de bananas, mas eu não tô sexualizando isso, porque antes de ser uma coisa que pode ser sexualizada, ainda é apenas uma parte do corpo. E claro, no episódio tem a questão da correria, que eles puxaram de novo aquela música de corrida do primeiro e segundo, já não lembro o episódio. Mostrou como, de novo, Dandadan é maravilhoso tecnicamente, mesmo quando o Okarun tá ali triste, desenhando o que ele imagina ser a futura relação de Momô com Didi, e ele desenha o Didi com o abdômen todo trincado lá na praia, enfim, ele acha que o cara é perfeito. A gente vê que ele depois imagina os dois juntos, e aquilo é uma foto que vai se distanciando do Okarun como se fosse, eles estão vivendo longe de mim e eu já perdi isso. A linguagem, sabe, através da arte desse anime é linda, e principalmente quando a gente vê cenas de agilidade, perseguição, Okarun transformado, Momô sendo levada junto com os seus poderes, que tentam segurar um manequim louco que saiu correndo e que pode ser perigoso, tem uma bola dourada. Gente, que cena louca. E o Didi não entendendo o que tá acontecendo, ele tentando salvar a Momô. Olha aí, até o clichê sendo zoado de novo. O cara bonitão salvando a garota, o que seria uma coisa altruísta maravilhosa, ele tá sendo só brega inconveniente, porque ele não sabe o que tá acontecendo e ele atrapalhou. Lindo! Dandadan, lindo. Eu amei esse episódio, eu não sei se eu tô exagerando, talvez as pessoas achem sem graça, igual acharam o passado, muito sem ter o que falar, fazer, eu achei maravilhoso. Que texto impressionante. Dentro do contexto, sim, mas impressionante. E no final a gente vê que eles conseguem chegar perto do manequim de laboratório, porque quando ele se desfez no meio da correria e tal, a Momô pegou o seu coração, esmagou, né, e sem coração imagino que ele não conseguisse
correr mais. Esmagou, achou ele gritando e ele estava tentando o quê? Chegar perto do seu amor. Aí faz mais sentido. Imagine que a bola do Ocarum caiu num laboratório, por exemplo, que tinha esses dois. E ela, a mulher lá que estava no lixo, fala que ela estava ultrapassada, então ela foi jogada fora, mas continuou com vida. E quem foi atrás dela? O seu amor. O outro manequim, que não aceitou ficar sem ela. Que quando ganharam vida por causa da bola dourada de Ocarum, estou especulando, que fique claro, ele precisou correr atrás desse seu amor para que ele nunca fosse perdido. E quando ele fala que o mundo dele era cinza e ganhou cor por causa do seu amor manequim de laboratório, o que acontece? Ocarum vê aquela cena bizarra e ele vê de uma maneira dourada, aquela aura incrível de magia, pensando no seu próprio amor por Momô. Olha o anime de novo utilizando clichês de romance para falar de um romance da história, mas de uma maneira que satiriza, sem dizer exatamente que está satirizando. Lindo. Agora, será que este manequim está com a bola dourada? A bola dourada de Ocarum? Quero saber no próximo episódio o que vai acontecer, quais são os próximos desenvolvimentos e a união da Aira neste trio que vimos neste episódio. Qual vai ser a dinâmica dela junto com ele, já que ela é uma personagem que está interessada no Ocarum, que está interessado em Momô, que também tá interessada nele, mas que agora tem o Didi, que disse pra sala inteira que os dois são namorados e moram juntos. Dandadan, muito obrigada por me surpreender, por inclusive me fazer enxergar algumas coisas que eu não tava enxergando antes. Obrigada por mais um episódio lindo e pela presença de vocês aqui também neste vídeo, em mais um Dandadei, eu sempre esqueço de falar. Essa temporada eu deixei os nossos nomes de dias realmente zoados, né? Eu peço perdão, muito obrigada a você que continuou falando de Dandadei aqui embaixo, comentando, ajudando o canal a engajar, e você que vai aproveitar a promoção e ganhar um pôster lindo da minha coleção, enquanto você me ajuda, é claro, a usar e divulgar esta coleção linda de camisetas, ecobags, casacos e tudo mais que eu tenho muito orgulho junto com a loja, loja.com.br/Gabi-Xavier, e depois volta semana que vem pra gente continuar falando de Dandadan, ou volte outros dias que tem vídeo aqui no canal, tá bom? Espero vocês. Tchau!